55. Strath acordou na fria manhã e imediatamente pegou uma folha de rixa preta. Estava começando a enxergar os benefícios do seu vício. Ela o acordava com mais rapidez e facilidade, fazendo seu corpo sentir-se quente apesar de ser tão cedo. Quando no passado ele levaria uma boa hora para se aprontar, agora estava em pé em minutos, vestido e preparado para o dia. E que glorioso seria aquele dia! Jenner encontrou-o do lado de fora da tenda, e os dois caminharam através do acampamento em polvorosa. As botas de Strath estalavam sobre a mistura de gelo e neve enquanto seguia até o cavalo. Os incêndios se apagaram, milord, Jenner explicou, provavelmente por causa da neve. Os colos provavelmente terminaram a destruição e procuraram abrigo do frio. Nossos batedores estão com medo de se aproximar demais, mas dizem que a cidade parece um cemitério, quieta e vazia, exceto pelos cadáveres. Talvez eles tenham matado mesmo uns aos outros, Strath disse, feliz, subindo na cela, a respiração soltando fumaça no ar gélido da manhã. Ao seu redor, o exército estava entrando em formação. 50.000 soldados ávidos pela perspectiva de tomar a cidade. Não apenas havia saques a ser feitos, mas entrar em Luthadel significaria telhados e paredes para todos eles. Talvez, Jenner disse, montando. Não seria conveniente? Strath pensou com um sorriso. Todos os meus inimigos mortos e a cidade e suas riquezas minhas, sem nenhum Ska com quem me preocupar. Milord! Alguém gritou. Strath virou os olhos. O campo entre seu acampamento e Luthadel era cinza e branco. A neve manchada pelas cinzas, e juntando-se de outro lado daquele campo estavam os colos. Parece que eles estão vivos no fim das contas, milord, Jenner disse. De fato, Strath falou, franzindo a testa. Ainda havia muitas das criaturas. Eles saíam pelo portão ocidental sem atacar de imediato, juntando-se num grupo grande. As contagens dos batedores dizem que há menos do que antes. Jenner disse, depois de um tempo. Talvez 2/3 do número original. Talvez um pouco menos. Porém, são colos. Mas estão abandonando suas fortificações, Strath falou, sorrindo, a rixa preta aquecendo seu sangue como se ele estivesse queimando metais. E estão vindo para cá. Deixe-os atacar. Isso deve terminar num instante. Sim, milord. Jenner falou, soando um pouco menos convencido. Ele franziu o senho em seguida, apontando na direção do sul. Milord? O que foi agora? Soldados, milord. Jenner falou. Soldados humanos. Parece muitos. Milhares. Strath fez uma careta. Deveriam estar todos mortos. Os colos atacaram. O cavalo de Strath agitou-se levemente enquanto os monstros azuis corriam pelo campo cinzento, as tropas humanas avançando em fileiras mais organizadas logo atrás. Arqueiros! Jenner gritou. Preparem a primeira saraivada. Talvez eu não devesse estar à frente, Strath pensou num repente. Ele virou o cavalo. Em seguida percebeu algo. Uma flecha atirada de repente do meio dos colos que avançavam. Mas os colos não usavam arco e flecha. Além disso, os monstros estavam longe, e aquele objeto era grande demais para ser uma flecha. Uma pedra, talvez, parecia maior que isso. Aquilo começou a cair na direção do exército de Strath. Strath olhou para o céu, paralisado com o estranho objeto. Ficava cada vez mais distinto ao cair. Não era uma flecha, nem uma pedra. Era uma pessoa. Uma pessoa com uma capa de bruma esvoaçante. Não! Strath gritou. Era para ela ter ido embora. Ven gritou durante a queda de seu salto de aço abastecido com duralumínio. A espada, colos, imensa, leve nas mãos. Ela atingiu Strath diretamente na cabeça com a espada, continuando sua trajetória para baixo, batendo no chão, erguendo neve e poeira congelada com a força do impacto. O cavalo caiu em 2 pedaços, para frente e para trás. O que restou do ex-rei deslizou para o chão com o cadáver equino. Ela olhou para os restos, sorriu com ódio e deu adeus a Strath. Ela não alertara, afinal, que isso aconteceria se ele atacasse a cidade. Os generais e acompanhantes de Strath ficaram ao redor dela, num círculo estupefato, atrás dela. O exército Colos avançava em alta velocidade, e confusão nas fileiras de Strath, deixando as saraivadas dos arqueiros interrompidas e menos eficazes. Vin segurou com firmeza sua espada. Em seguida, empurrou para fora com a força de aço aumentada pelo duralumínio. Cavaleiros foram jogados para longe. Seus cavalos tropeçaram nas ferraduras, e soldados foram lançados para trás em um círculo de várias dezenas de metros. Homens gritaram.
Ela tomou outro frasco, restaurando o aço e o peltre. Em seguida, saltou, buscando generais e outros oficiais para atacar. Enquanto se movia, suas tropas de colos atingiram as primeiras fileiras do exército de Strath, e a verdadeira carnificina teve início. O que eles estão fazendo? Seth perguntou, vestindo apressadamente sua capa enquanto era encaixado e atado à sua cela. Atacando, ao que parece, disse Batman, um dos seus ajudantes. Olhe, eles estão trabalhando com os colos. Seth franziu a testa, prendendo a capa. Um tratado? Com os colos. Com os colos? Batman questionou. Seth deu de ombros. Quem vai vencer? Não dá para dizer, milord, o homem falou. Os colos são... O que é isso? Harry questionou, cavalgando até o declive nevado, acompanhada por dois guardas confusos. Seth, claro, ordenava que a mantivessem no acampamento, mas ele também esperava, claro, que ela se livrasse deles no fim das contas. Ao menos, posso contar que ela não venha tão rápido, pois tem que se aprontar de manhã. Ele pensou, divertido. Ela vestia um dos seus vestidos imaculadamente arrumado e os cabelos estavam penteados. Se um edifício estivesse em chamas, Ariane ainda assim pararia para fazer a maquiagem antes de escapar. Parece que a batalha começou, Seth falou, meneando a cabeça para a luta. Fora da cidade? Ariane questionou, cavalgando para perto dele. Em seguida, ela ficou radiante. Estão atacando o acampamento de Strath? Sim, Seth confirmou. E isso deixa a cidade... Temos que ajudá-los, pai. Seth revirou os olhos. Você sabe que não vamos fazer nada disso. Veremos quem vencerá. Se forem fracos o bastante, o que espero que sejam, nós o atacaremos. Não trouxe todas as minhas forças de volta, mas talvez... Ele parou de falar quando percebeu o olhar de Ariane. Ele abriu a boca para falar, mas antes que pudesse fazê-lo, ela avançou com o cavalo. Seus guardas praguejaram avançando, tarde demais para tentar agarrar suas rédeas. Seth ficou parado, perplexo. Era um pouco insano, até mesmo para ela. Ela não ousaria. Ela desceu em costa, galopando na direção da batalha. Em seguida parou, como ele esperava. Ela se virou, olhando para ele. Se quiser me proteger, pai, ela gritou, é melhor avançar. Com isso, ela se virou e começou a galopar de novo, seu cavalo lançando neve para cima. Seth não se moveu. Milord, Batman disse, aquelas forças parecem quase iguais. 50.000 homens contra uma força de 12.000 colos, e cerca de 5.000 homens, se fôssemos acrescentar nossa força para qualquer um dos lados. Garoto idiota, ele pensou, observando... Garota idiota, ele pensou, observando Ariane se afastar a galope. Milord? Batman chamou. Por que vim para a luta dela em primeiro lugar? Foi porque eu realmente pensei que poderia tomar a cidade, sem alomânticos, com minha terra natal em rebelião? Ou foi porque eu buscava alguma coisa? Uma confirmação das histórias, um poder como eu vi naquela noite, quando a herdeira quase me assassinou. Aliás, como eles conseguiram que os colos lutassem com eles? Reúnam nossas forças, Seth comandou. Vamos marchar em defesa de Luthadel. E alguém envie cavaleiros atrás daquela minha filha estúpida. Caesar cavalgava em silêncio, seu cavalo movendo-se com lentidão na neve. Diante dele, a batalha lastrava-se, mas ele estava longe bastante, fora de perigo. Deixara a cidade para trás, onde as mulheres e os idosos sobreviventes de Luthadel observavam das muralhas. Vin os salvara dos colos. O verdadeiro milagre seria ver se ela poderia salvá-los dos outros dois exércitos. Caesar não cavalgou para lutar. Suas mentes de metal estavam em sua maioria vazias, e seu corpo estava quase tão cansado quanto a mente. Simplesmente fez seu cavalo parar, as baforadas soltando fumaça no ar frio enquanto ele observava da planície nevada. Não sabia como lidar com a morte de Tindall. Ele se sentia vazio. Desejava poder apenas parar de sentir. Desejava poder voltar e defender o portão dela, em vez do seu. Por que ele não fora atrás dela quando ouviu que o portão norte havia caído? Assim ela ainda estaria viva. Ele poderia ter sido capaz de protegê-la. Por que ele se importava? Por que se incomodava? Mas aqueles que tinham fé estavam certos, ele pensou. Vin voltou para defender a cidade. Eu perdi a esperança, mas eles nunca perderam. Ele avançou novamente com o cavalo. Os sons da batalha chegavam à distância. Tentou concentrar-se em algo diferente de Tindall, mas seus pensamentos voltavam para as coisas que ele estudara com ela. Os fatos e as histórias ficaram mais preciosos, pois eram uma ligação para ela, uma ligação dolorosa, mas que ele não conseguiria descartar.
O herói das eras não era simplesmente um guerreiro, ele pensou, ainda cavalgando lentamente na direção do campo de batalha. Era uma pessoa que unia os outros, que os agregava, um líder. Ele sabia que Ven pensava que ela era a heroína, mas Tyndall estava certa. Era muita coincidência, e ele não sabia mais ao certo em que acreditava, se é que acreditava em algo. O herói das eras era distante do povo terrisano, ele pensou, observando os colos atacarem. Ele não era da realeza, mas chegou até ela no fim das contas. Caesar parou seu cavalo no centro do campo aberto vazio. Flechas encravavam-se na neve ao seu redor, e o chão estava inteiramente pisoteado. À distância, ele ouviu um tambor. Virou-se, observando um exército de homens marchando sobre uma elevação a oeste. Eles agitavam o estandarte de Seth. Ele comandava as forças do mundo. Reis cavalgavam em seu auxílio. As forças de Seth juntaram-se à batalha contra Strath. Houve uma pancada de metal contra metal, corpos grunhindo, quando um novo fronte se viu sob ataque. Caesar estava no campo entre a cidade e os exércitos. As forças de Ven ainda eram maiores, mas enquanto Caesar observava, o exército de Strath começou a bater em retirada. Ele se dispersou em pedaços, seus membros lutando sem direção. Os movimentos indicavam terror. Ela está matando os generais deles, ele pensou. Seth era um homem inteligente. Ele cavalgou pessoalmente para a batalha, mas ficou próximo da retaguarda de suas fileiras. Suas enfermidades exigiam que ele permanecesse atado à cela e tornava difícil sua luta. Ainda assim, ao juntar-se à batalha, ele garantia que Ven não voltaria seus colos contra ele. Pois, na opinião de Caesar, realmente não havia dúvida de quem venceria este conflito. De fato, antes mesmo de uma hora ter passado, a tropa de Strath começou a se render em grandes grupos. Os sons da batalha diminuíam, e Caesar atiçou seu cavalo a avançar. Primeira testemunha sagrada, ele pensou. Não sei se acredito nisso, mas de qualquer forma eu deveria estar lá para o que ia acontecer em seguida. Os colos pararam de lutar, ficando em silêncio. Dividiram-se para Caesar passar através de suas fileiras. No fim, encontrou Ven em pé, coberta de sangue, sua imensa espada colos apoiada sobre um ombro. Alguns colos empurravam um homem para a frente. Um lorde de roupas finas e uma placa de peito prateada. Eles o jogaram diante de Ven. Lá atrás, Penrod aproximou-se com uma guarda de honra guiado por um colos. Ninguém falava no fim. Ninguém falava. No fim, os colos abriram-se de novo, e dessa vez um Seth desconfiado cavalgou diante, cercado por um grande grupo de soldados e acompanhados por um único colos. Seth encarou Ven. Em seguida, coçou o queixo. Não foi uma grande batalha, ele disse. Os soldados de Strath estavam com medo, Ven falou. Estão com frio e não têm desejo de enfrentar os colos. E seus líderes? Seth perguntou. Eu os matei, Ven falou. Exceto este aqui. Seu nome? Lord Generally, disse o homem de Strath. Sua perna parecia quebrada, e o Colos o segurava pelo braço, apoiando-o. Strath está morto, Ven falou. Você controla este exército agora. O nobre abaixou a cabeça. Não, eu não. A senhora comanda. Ven assentiu. De joelhos, ela disse. O Colos soltou Generally. Ele grunhiu de dor, mas inclinou-se para a frente. Eu entrego meu exército à senhora. Ele sussurrou. Não, Ven retrucou, ríspida. Não para mim, mas para o herdeiro legítimo da casa Venture. Ele é o seu senhor agora. Generally fez uma pausa. Muito bem, ele disse. O que a senhora quiser. Eu juro lealdade ao filho de Strath, Alan Venture. Os grupos separados estavam em pé, no frio. Caesar virou-se quando Ven o fez para olhar Penrod. Ven apontou para o chão. Penrod apeou em silêncio e em seguida curvou-se no chão. Também juro, ele disse. Juro lealdade a Alan Venture. Ven virou-se para Seth. Você espera que eu faça isso? O homem barbado disse, sorrindo. Sim. Ven respondeu, em voz baixa. E se eu recusar? Seth perguntou. Eu mato você. Ven falou, baixo. Você trouxe exércitos para atacar a minha cidade. Ameaçou o meu povo. Não massacrarei seus soldados. Não os farei pagar pelo que você fez. Mas eu mato você, Seth. Silêncio. Caesar virou-se, olhando para a linha de colos imóveis em pé na neve sangrenta. Essa é uma ameaça, sabe? Seth falou. Seu Alan nunca apoiaria tal coisa. Ele não está aqui, Ven falou. E o que você acha que ele diria? Seth perguntou. Ele me diria para não ceder a essa demanda. O honorável Alan Venture nunca cederia simplesmente porque alguém ameaçou sua vida.
Você não é o homem que Ellen é, Vin falou, e você sabe disso. Seth fez uma pausa. Em seguida, sorriu. Não, não sou. Ele se virou para seus ajudantes. Ajudem-me a descer. Vin observou em silêncio quando os guardas soltaram as pernas de Seth. Depois desceram-no até o chão nevado. Ele se curvou. Muito bem, então. Eu juro lealdade a Ellen Venture. Ele será bem-vindo no meu reino, desde que ele consiga tomá-lo de volta do maldito obrigador que agora o controla. Vin assentiu, virando-se para Caesar. Caesar, preciso da sua ajuda. O que a senhora ordenar, Caesar disse, baixinho. Vin fez uma pausa. Não me chame desse jeito, como quiser. Você é o único em quem confio aqui, Caesar. Vin disse, ignorando os três homens ajoelhados. Com Ham ferido e Brisa. Farei o meu melhor, Caesar disse, abaixando a cabeça. O que deseja que eu faça? Guarde Luthadel, Vin falou. Garanta que as pessoas sejam abrigadas e busque os suprimentos dos armazéns de Strath. Posicione esses exércitos de forma que não se matem. Em seguida envie um esquadrão para buscar Ellen. Ele está vindo para o sul, pela estrada do canal. Caesar assentiu, e Vin virou-se para os três reis ajoelhados. Caesar é meu subcomandante. Vocês o obedecerão como fariam com Ellen ou comigo. Por sua vez, cada um assentiu. Mas onde a senhora estará? Penrod perguntou, erguendo os olhos. Vin suspirou, de repente, parecendo terrivelmente fraca. Dormindo, ela falou. E soltou a espada. Em seguida, empurrou contra ela, lançando-se para trás no céu, na direção de Luthadel. Ele deixou ruínas no seu rastro, mas elas foram esquecidas, pensou Caesar, virando-se para vê-la voar. Criou reinos e os destruiu quando refez o mundo. Nós éramos seu gênero desde o início. Nós erramos seu gênero desde o início.